informativa. CDS-PP recorda a autarca de Vila do Porto que votou a favor da redução das taxas aeroportuárias nas lajes em 2015. Aumento de impostos municipais é vital para a negociação da reestruturação financeira da autarquia da Praia da Vitória. O município de Angra procedeu à entrega de um sonómetro à PSP de Angra. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O CDS-PP criticou esta terça-feira a atitude hostil da Presidente da Câmara de Vila do Porto na sequência das críticas da autarca de Santa Maria ao condenar a prorrogação da redução das taxas aeroportuárias nas lajes decidida pelo governo açoriano. No âmbito de uma visita realizada pelo grupo parlamentar do CDS-PP às instalações da Aerogar Civil das Lajes, o partido recorda que a redução daquelas taxas na Aerogar na Ilha Terceira foi determinada em 2015 por um governo regional socialista, quando a atual presidente do município de Vila do Porto, Bárbara Chaves, era deputada do PS no Parlamento açoriano. Para o CDS-PP, a presidente da Câmara de Vila do Porto resolveu atacar a Ilha Terceira por ser incapaz de solucionar o problema com o aeroporto de Santa Maria. Até fins de julho, houve, no período noturno, da meia-noite às 6 da manhã, houve 15 escalas técnicas aqui nas lajes com a abertura da Aerogar. De agosto para cá, houve 16. Portanto, a partir de agosto, em agosto foi quando a ANA decidiu encerrar o período noturno em Santa Maria. Portanto, se a base das lajes, o Aerogar Civil, fosse um grande concorrente e roubasse a Santa Maria escalas técnicas, o número de escalas técnicas a partir de agosto na Aerogar Civil das lajes tinha aumentado exponencialmente, o que não é verdade. Até fins de julho foram 15, a partir de agosto foram 16, portanto não há aqui um número que justifique a alegação da senhora Presidente da Câmara e, portanto, repudiamos frontalmente esta atitude de querer colocar ilhas contra ilhas, que é ao bom estilo do Partido Socialista de antigamente, que é dividir para reinar. O CDS-PP aponta ainda que o problema de Santa Maria é uma decisão da ANA Aeroportos que nada tem a ver com a Ilha Terceira. Um problema que não é criado pelas lajes e que as lajes não têm nada a ver com. É uma decisão da ANA de encerrar o aeroporto depois da meia-noite, entre a meia-noite e as 6 da manhã, e com isso a senhora Presidente acha que ficam afetadas escalas técnicas e coloca em causa postos de trabalho. Pois bem, é um problema de Santa Maria que a senhora Presidente tem de resolver, mas não pode querer o mal aos outros só porque não consegue fazer o bem na sua própria terra. Na visita estatutária, o próprio Presidente do Governo disse à senhora Presidente da Câmara que estaria disponível para colaborar e o Conselho do Governo aprovou a extensão da redução das taxas da Aerogar. Ora, são duas situações diferentes, são dois problemas diferentes para os quais o Governo está atento e apresentou soluções diferentes. O deputado Pedro Pinto, do CDS, lembrou ainda que Bárbara Chaves, enquanto deputada regional, votou a favor do plano de revitalização económica da Ilha Terceira em 2015, que previa a redução das taxas aeroportuárias nas lajes. Ora, isto depois de, no passado dia 20, a autarca de Vila do Porto ter revelado estar indignada com a prorrogação da redução das taxas aeroportuárias das lajes, criando concorrência desleal face ao aeroporto de Santa Maria. O aumento de impostos municipais é vital para a negociação da reestruturação financeira da autarquia da Praia da Vitória. Foi em conferência de imprensa que a Presidente do município considerou imprescindível aumentar os impostos para o máximo possível em 2023 para evitar constrangimentos financeiros mais graves no futuro, apesar das críticas públicas dos empresários do concelho.
O município da Praia da Vitória, liderado desde outubro de 2021 pela coligação PSD-CDS, aprovou em reunião de Câmara um aumento do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, para o valor máximo permitido, 0,45%, e a aplicação de 1,5% de derrama, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, que esteve isenta durante 2 anos. As decisões surgem na sequência da auditoria às contas do Grupo Municipal, que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros no final de 2021. É uma posição política com uma base técnica, porque nós temos acompanhamento da empresa de reestruturação. Nesse sentido, este aumento de impostos prende-se para isso mesmo, para podermos ter melhores condições de acesso a esses fundos. Como bem sabem, a Câmara Municipal nos últimos anos isentou muitos dos impostos. Nós não podemos ter os valores de despesa que temos sem termos receita. Vânia Ferreira, para além de sublinhar que a situação financeira do município é realmente muito frágil, adiantou que está também prevista uma diminuição de pessoal ainda não quantificada, devendo estar concluídas no primeiro trimestre de 2023 as negociações com a Segurança Social para avançar com despedimentos por mútuo acordo e pré-reformas. Depois de toda esta comunicação, que entendemos que deveria ser feita quer aos funcionários, quer de uma forma pública, fazendo entender então a real situação em que nos encontramos, há que ter aqui uma tomada de posição em relação a matérias que são muito sensíveis e principalmente aquela que se prende com os recursos humanos. O primeiro trimestre do ano será decisivo em relação à tomada de posição em relação a esta matéria. Iniciaremos pelos mútuos acordos, avaliar todas as situações de possibilidade de pré-reformas, portanto, sempre no sentido de salvaguardar os direitos, mas também as oportunidades, porque mediante esta iniciação de negociação e face à aderência que possa advir daí, poderá vir a salvaguardar os postos de trabalho daqueles que entraram há menos anos e que desenvolvem trabalhos que possam ser assegurados pelas mesmas categorias. Portanto, esta é uma matéria demasiadamente delicada para lançarmos números sem termos uma base muito bem sustentada, até porque também gostaria de dizer que já fizemos um primeiro contato com uma instituição, portanto, de cariz social, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, no sentido de avaliarmos também as parcerias que podemos vir a ter e sempre no sentido de salvaguardar estes postos de trabalho. Vânia Ferreira terminou admitindo ainda não realizar as festas concelhias e reduzir apoios a instituições e clubes desportivos se não recuperar o equilíbrio financeiro. A delegação do Bloco de Esquerda da Ilha Terceira mostrou-se descontente com os orçamentos anunciados pelas autarquias de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória para 2023. Em relação ao orçamento de Angra do Heroísmo, o Bloco salienta que o documento reflete algumas das preocupações que o partido já tinha manifestado, como a necessidade de colocar as respostas sociais em primeiro lugar, mas considera que era necessário ter um alcance maior para ajudar as famílias e as empresas. O Bloco lamenta, por um lado, que não esteja prevista nenhuma verba para implementar uma solução de acabar com a situação recorrente de maus cheiros na freguesia da Feteira e, por outro, que não exista nenhuma medida que preveja a diminuição de circulação de veículos no centro histórico e que privilegie a utilização de transportes públicos coletivos. No caso da Praia da Vitória, o comunicado do Bloco de Esquerda refere que a situação é ainda pior e as opções que o Executivo coloca no orçamento, como o aumento dos impostos para o máximo permitido, mesmo de alguns em que havia isenção, e o despedimento de pessoal, vão provocar grandes dificuldades e podem levar sérios problemas económicos e sociais. Ainda na Praia da Vitória, o Bloco destaca também o silêncio da autarquia da Praia da Vitória junto do Governo Regional relativamente à falta de investimento no Porto e na falta de avanços na descontaminação dos solos provocada pela utilização militar da base das Lajes pelos Estados Unidos. Em relação a ambos os concelhos, o Bloco de Esquerda da Ilha Terceira relembra a necessidade de se investir em políticas de bem-estar animal que impeçam o aumento de animais abandonados, bem como de reprodução descontrolada. O PAN Açores apresentou um projeto de decreto legislativo para a criação de uma ecotaxa marítima a ser aplicada aos passageiros de navios de cruzeiro que cheguem à região, visando a sustentabilidade ambiental do destino.
Numa nota de imprensa, o PAN explica que a proposta vai no sentido de a ecotaxa ter o valor unitário de 3 euros por passageiro, cujo montante será canalizado para o financiamento de utilidades geradas com atividades relacionadas com o setor turístico, com especial enfoque nas zonas de maior procura e afluência turística. Ao justificar a proposta, o partido aponta que o turismo de cruzeiro é comprovadamente uma fonte de poluição aérea, marítima e terrestre com forte pegada ecológica. Além disso, existem ainda potenciais riscos para o bem-estar da saúde humana e também animal, assim como a pressão exercida no património natural e o impacto gerado nas comunidades locais com a expansão desta atividade, conforme aponta o PAN Açores. O partido afirma que, apesar dos riscos já documentados e ainda que se assuma empenho em apostar no turismo sustentável, o Governo Regional tem vindo a promover e consolidar a região como local atrativo para este segmento de turismo, com resultados claros no aumento do número de escalas, que atingiu este ano o recorde de 200 reportagens. Para o deputado do PAN no Parlamento açoriano, Pedro Neves, a indústria dos navios de cruzeiro carece de uma reconversão para se adaptar às metas da sustentabilidade na descarbonização, mas até esse momento chegar é necessário impor outros mecanismos como a criação desta ecotaxa. Os Açores registaram em novembro cerca de 149 mil dormidas em alojamentos turísticos, um valor superior ao registado naquele mês, mas no ano 2021, mas inferior aos números de outubro de 2022. Segundo o indicador do turismo publicado pelo Serviço Regional de Estatística, as dormidas na hotelaria tradicional, no turismo no espaço rural e no alojamento local durante o mês de novembro de 2022 terão sido cerca de 149 mil. Trata-se do número mais baixo dos últimos 5 meses na região. Desde o início do ano, em todos os meses, o número de dormidas no arquipélago tem sido superior aos períodos homólogos de 2021. A região registrou cerca de 1,9 milhões de dormidas em alojamentos turísticos em 2021. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo procedeu à entrega de um sonómetro à Divisão Policial de Angra do Heroísmo, dotando assim a esquadra do concelho de uma ferramenta importante para a sua atuação. Este aparelho vem dotar a PSP de Angra de forma a que, a partir de agora, se possa verificar se os níveis de ruído emitidos pelos veículos estão dentro dos parâmetros exigidos por lei. Ora, com a doação deste sonómetro, a Divisão de Angra do Heroísmo passa a ser a segunda divisão policial a nível nacional, a par da Divisão da Ilha da Madeira, a ter disponível um sonómetro para fiscalizar o ruído automóvel. O que está a acontecer é que nós temos constantes protestos sobre ruído de automóveis e de motas que tiram o escape e que modificam os carros e depois fazem umas corridas aí às tantas da noite, e é preciso medir a intensidade do ruído e tem que ser medido com um instrumento devidamente certificado, de maneira que isso faça prova em tribunal, se for caso disso. Temos o caso das festas, dos cafés e de outras fontes de ruído de vizinhança, que também são um problema e que é preciso também medir. O problema é que a polícia não tinha condições para fazer uma medição que devidamente certificada com um instrumento. Esse instrumento, apesar de ser uma coisa pequenina, é uma espécie de maleta pequenita, mas são 5.000 e tantos euros, portanto estamos a falar de um equipamento. O objetivo foi dotar a polícia desse instrumento de maneira que eles nos possam resolver esses problemas. Quando houver ruído, seja de viaturas, seja de uma festa que perdeu o controle, termos condições para de facto comprovar que o ruído aconteceu e, portanto, não é uma ajuda à PSP, é uma ajuda a todos. Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, dia 27 de dezembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde. Continue, se possível, na nossa companhia. Hora informativa.